Noite, pessoas. Tô aqui como um ato heróico de sobrevivência. Para entregar a mensagem do tarô da semana. Tô numa semana muito difícil. Mas eu acho que entregar pode me ajudar, né? É ritualístico, faz a gente pensar. Ao mesmo tempo eu não me ausento dos lugares que eu tenho que ocupar, que faz diferença quando eu não ocupo, né? A gente está numa semana que eu não consigo nem compreender. Não consigo nem compreender. Ela traz imagens fortes de felicidade, mas diz que a gente precisa brigar. Brigar pela nossa felicidade, ou que aquilo que nos coloca em situação de conflito precisa ser encerrado, precisa ser curado, sanado. Tem que acabar. Eu imagino que vocês também tenham tido um solstício de inverno. E aí quando eu falo solstício de inverno, não é só de ontem para hoje. A gente vai ficar sob essa energia ainda por algum tempo. A gente vai lidar com as nossas sombras durante uma estação inteira, né? Trabalhá-las, processá-las, lavar o que tem que ser lavado. Mas mesmo lidando com as nossas sombras ainda por uma estação inteira, esses primeiros dias são porrada, pancada. Então eu deixei nos stories algumas hipóteses, né, pra gente observar como é que bate pra gente essa ressaca desse porradão inicial que é o solstício de inverno. É porrada. É porrada. Lidar com as sombras é porrada. Isso tem muito a ver com o jogo das deusas do mês. Eu gostaria muito de entregar o jogo das deusas do mês. Ontem eu tive uma crise de ansiedade muito sinistra. E eu não consegui trabalhar. Não que eu não esteja hoje ansiosa, mas tô assim há alguns dias já. E especialmente de ontem para hoje, vocês podem ter passado por esses processos difíceis, insônia, gatilhos de ansiedade e pânico, lidar com sentimentos muito confusos, conflituosos, densos, com memórias dolorosas, situações de ciúme, situações de muito medo, medo de perder, medo de errar, medo de não dar certo. Nossos demônios deram as caras, estão dando as caras, porque é isso, é a noite mais longa do ano, é a simbologia do mergulho nas sombras. O tarô dessa semana, ele trouxe imagens que não tem a ver com o solstício. Não tem a ver com o solstício. Quer dizer, de alguma forma vão tocar a simbologia do solstício, mas não tão diretamente, tão imediatamente. Deixa eu só dar uma lida aqui no que a Carol escreveu, que está com muita ansiedade, tendo entregas de final de ano letivo, enrolando demais para efetivamente sentar e concluir. É isso, procrastinação, né? Na Lua, nossos delírios, nossos dodóis, nossas sombras, tudo aquilo que nos desonra, tudo aquilo que a gente precisa manter escondido, tudo que a gente recalcou, vem à tona. E é preciso olhar para essa podridão, que também nos compõe, e entender, cara, isso me compõe. Deixa eu assumir isso aqui, que esse dodói é meu. Não tem outra maneira da gente
encontrar saídas, né? Encontrar saídas para quê? Para quem? Para quem a gente é de fato, com todas as nossas dores. Depressão, é isso aí, é depresshow. É depresshow o solstício de inverno. É foda. O sim e o porquê dessa semana trazem duas super imagens de felicidade que saíram nos jogos das 2 semanas anteriores. Quais foram as duas imagens maiores de felicidade que saíram nas 2 semanas anteriores? Vocês lembram? Assim como na semana passada. Que lindo, Carol. E aí, Carol Carol é portuguesa, né, gente? E aí você tá vivendo o solstício de verão. Só que o que acontece, assim? A gente sempre vai viver de alguma forma o eixo, tá? A gente tá vivendo o eixo. A simbologia daquela estação que bate aqui e bate lá. Bate lá de uma maneira avessa, né? Então, esse processo, o solstício de verão, embora a gente pense, poxa, a estação da felicidade, né? Do transbordar, das vitórias, do fogo interior, a gente se reconecta com o corpo, o verão, é tudo de bom. Mas o solstício de verão pode ser doloroso também. Você pode estar sendo arrancada de uma situação e jogada para, assume a sua luz. Entendeu? Obrigada, Adriano. Seja bem-vindo. Então a gente vai experimentar esse solavanco que é o solstício de uma maneira ou de outra. Ou você vai sofrer aquele puxão de orelha para ir para a luz, ou você vai sofrer aquele puxão de orelha para olhar para a tua escuridão e parar de reproduzir certas merdas. Isso tem tudo a ver com o jogo das deusas do mês, mas eu vou falar sobre o jogo das deusas do mês depois. Eu preciso falar do tarô da semana, porque ele é uma incógnita pra mim. Minha semana tá sendo uma merda. Eu tô conseguindo fazer o básico do meu trabalho. Eu já cheguei aqui com o trabalho acumulado. Eu tô muito cansada desse ritmo, mas sou eu sozinha. Até para fazer uma aposta maior. Tá difícil sair desse ritmo, que é preciso atender, pagar conta. Foi um mês em que minha mãe foi internada. Por mais que eu esteja vislumbrando, né, as minhas linhas de chegada e trabalhando muito por elas, e eu acho que muitas pessoas devem estar na mesma situação que eu, a coisa não tá fácil. Tá difícil pra caramba, tá puxado. Então, meus deuses, o que vocês querem dizer com duas imagens tão fortes de felicidade no jogo? O que pedem que a gente sonhe? Por que pedem que a gente acredite? Não sei.
sim do jogo da semana é o 10 de copas. Lula e Janja no Vaticano. Isso é a coisa mais importante que está acontecendo na semana. Podem acreditar. A visita de Lula e Janja ao Vaticano é todo o tarô da semana. Foi uma peça que o Papa moveu para tentar impactar a guerra Rússia e Ucrânia e abrir espaço para o fim do conflito. No fim da semana a gente vai ter o 10 de copas, que é uma imagem muito clássica de felicidade, saiu na semana passada. O casal 20 do tarô finalmente pode se amar para sempre. É uma carta que quando sai, casais se formam. Porra nenhuma. Casais se formam. A gente obtém proteção espiritual porque a psique é divinizada, né, para viver com seu amor para sempre. Essa heroína do naipe de copas que atravessou toda a jornada, né, a jornada dela começou ali no 2, ela passa pelo portal do Ás, ela é o personagem principal ali do 2, e até 10 ela vive o amor, ela vive o desamor, ela se decepciona, ela aprende a enxergar o verdadeiro rosto do cara, ela passa por várias provas, né, depois de pedir a Afrodite o amor do cara, e ela chega lá. Ela chega lá. Ela conseguiu o amor do cara. E aí os deuses, depois de ver tudo que ela passou, abençoam ela e dizem: cara, você tem o direito de amar e ser amada. Ai. Essa carta tá no sim. Estranhamente, o tarô da semana tá afirmando pra gente essa imagem de felicidade. Como eu disse, o casal Lula e Janja, que já apareceu representado como 10 de copas em outras sequências, né, semanais, inclusive no casamento deles. Eles apareceram na semana do casamento deles como 10 de copas no jogo. Esse casal foi ao Vaticano e trocou presentes com o Papa. Trocou presentes com o Papa. O Papa deu ao Lula uma obra de arte, né, que é produzida nas oficinas lá do Vaticano, que diz que a paz é uma flor frágil. Olha que delicadeza. Ele está pedindo a paz. Ele está recorrendo à imagem da flor, né? Eu penso logo em uma flor branca, delicada como um lírio, como uma rosa branca. Ao mesmo tempo, a Janja deu a ele uma imagem de Nossa Senhora explicando todo o contexto do Círio de Nazaré. Então, uma hora ele ou alguém que está lá com o Papa pergunta: ela protege a Amazônia? E a Janja diz: sim, é da Amazônia, protege a Amazônia. Porra, eu estou aqui, inclusive agora, toda arrepiada com isso. Eles trocaram saberes da floresta. A dimensão mais elemento terra da imperatriz e da sacerdotisa é a rainha de ouros, que está no não da nossa semana. A
faltando só uma carta que eu não tô achando, achei. Deixa eu achar. Tô muito arrepiada, tô muito emocionada, muito mexida. Sei nem como é que eu vou fazer pra tocar essa live. Que a deusa nos abençoe. Tem horas que eu sou total a Sara Shiva macumbeira aqui mesmo, né? Louvo, falo umas paradas, profetizo. Santo culto em seu lar, santa fogueira em seu lar. Eu tenho ventiladores igual a Beyoncé, mas é pra fumaça não ir na direção dos meus gatos. Então no fim da semana a gente tem o casal 20. O casal 20 está cumprindo a sua função de nos lembrar que os solteiros não têm um dia de paz, né? Olha aqui, sua filha da puta, você quer amar. E você tem esse direito. Você tem o direito de encontrar alguém, você tem o direito de chegar lá, você tem o direito de sentir seu coração bater. Eu li uma frase de madrugada que me salvou tanto. Uma frase de alguma poeta brasileira que foi reproduzida naquele Papel Mulher, né? Aqueles lambes que a coletiva Papel Mulher espalha por várias cidades, que é até uma frase naif, mas é tão precisa, que ela fala que não é sobre quem faz o coração bater, é sobre quem desarma os gatilhos. Eu vou te dar uma função. Coloca no papel. Coloca no papel lugares felizes aos quais você conseguiu se levar na sua vida. Realizações. Onde é que está escondida a felicidade aí? Onde é que nos fatos recentes, nas conquistas da sua vida, quando você olha para quem você é hoje, onde é que você tem razões para comemorar? Coloca no papel, hoje eu consigo recuperar poder sobre mim depois de uma decepção afetiva com mais facilidade do que há 10 anos. Hoje eu consigo pagar um aluguel, o meu aluguel morando sozinha. Hoje eu consigo ser gentil com o meu corpo. Tudo isso também são 10 de copas possíveis. São essas micro felicidades, essas micro realizações afetivas, né? Processos de cura, processos de enriquecimento interior, que permitem que esse 10 de copas esteja diluído no nosso cotidiano, que ele não seja só aquele lugar de felicidade ideal ao qual a gente tem que chegar, mas e a felicidade que corre nas nossas veias sempre que possível. Não vou nem dizer todos os dias, tá? Porque eu tô aqui num dia fodido conversando com vocês. Mas o que nutre você? Qual é a tua dose semanal de felicidade? Eu tenho domingos que têm sido para mim da maior importância. Eu não deixo de ser feliz no meu cotidiano, escuto histórias das pessoas quase todos os dias e eu fico tão feliz às vezes de ver a própria pessoa chegando a certas conclusões dentro do jogo dela, ou recebendo retorno de outros jogos onde a pessoa conseguiu fazer coisas do tipo se separar.
conseguiu entrar pro curso que ela queria, conseguiu trocar de carreira. Ih, trocar de carreira então. Meu jogo é o jogo da estrela. Eu sirvo a simbologia da estrela. Então quem vem jogar aqui tá, de certa forma, buscando um sinal, né? Quanto ela tá alinhada ou não ao seu chamado. Então, temos que amar a nossa vida, a totalidade da nossa vida, porque ela é única. Contemple a sua importância. Contemple como que todos os espaços ficam vazios de você quando você não os ocupa bem, como que você deixa de impactar a vida de outras pessoas quando você ocupa precariamente os seus espaços. Contemple a sua importância, a sua capacidade de cada vez voltar para si mesma mais rápido, não ficar mais sequestrada por certos processos, um dia de cada vez. Contemple a sua importância, o quanto você vem conseguindo chegar a certos lugares que você quer tanto na sua vida, quanto você está indo cada vez mais na direção deles. Contemple a sua imprescindibilidade para o mundo e para os reinos que te cabem, que é você que tem que ocupar, os tronos que são seus. A gente tem um trono no coração desse jogo, mas ele está negado, ele está negligenciado. É o trono de ouros. Eu gosto muito dessa rainha, eu gosto muito das rainhas, cara. Realmente eu acho que eu tenho que levar adiante um projeto que eu tenho com as rainhas, mas primeiro eu preciso concluir tudo que eu tentei fazer até aqui no ano. Que o ano tá... O ano tá foda. A rainha de ouros é a rainha Ônfale. O nome dela significa umbigo. Bota a mão no seu umbigo agora, a mão direita. Bota a mão no seu umbigo agora. Se possível, molha ela um pouquinho numa água e coloca a mão no seu umbigo. Coloca seu dedo indicativo, indicador, como é que fala? Gente, olha que lesada, sequelada. É dedo indicador. Indicativo tem nada a ver, é verbo. Coloca o seu dedo no seu umbigo. E sente o seu umbigo. A rainha Ônfale, para mim, o nome dela que significa umbigo, é uma mulher que está no centro de si mesma. Ela é completamente senhora da sua vida material. Em primeiro lugar, ela era casada com um rei de um povoado pequeno, médio, chamado Lídia. A Lídia. Eles eram os reis da Lídia, ela e o marido. E o marido morreu. Ele já era próspero. Tudo ficou para ela e ela multiplicou essa fortuna, a ponto dela oferecer um modo de vida bom, realmente bom para os seus funcionários. Pode tirar o dedo, né? Do umbigo. A Ônfale um dia recebeu um amigo que deu um papo nela e falou pra ela: cara, você já tem tudo, só falta você arrumar um homem.
E aí ela fica pensando, vou arrumar um homem. Acho que eu vou comprar um homem. Tem mais onde enfiar dinheiro, vou comprar um homem pra mim. E aí tinha um homem sendo vendido no mercado de escravos. Que não era qualquer homem. Ele era o homem. Bota aí qualquer homem que seja um homem. Ele estava maluco, tá? Vou enganar vocês, não. Ele estava maluco. Ele estava sendo vendido na praça, no mercado de escravos, cumprindo uma ordem do divino, porque ele ficou completamente louco. Matou familiares. Esse homem se chamava Heracles. Vocês conhecem ele melhor como Hércules, o cara dos 12 trabalhos. Esse cara, tadinho, ele era um filho de Zeus que foi muito perseguido pela deusa Hera, a rainha dos deuses, companheira de Zeus. Foi a traição de Hera que mais doeu nela. Foi o chifre mais dolorido. A Hera perseguiu esse garoto a ponto dele crescer, enlouquecer, matar a família. Então, o oráculo determinou que ele precisaria passar por uma iniciação. E aí, os 12 trabalhos de Hércules, o de Heracles, são esse processo iniciático dele, para ele recuperar poder sobre si mesmo, porque ele está maluco. Ele é como o arcano do louco, quando vai começar uma jornada. Está perdido. E aí é um episódio na vida dele em que ele está sendo vendido no mercado de escravos na Grécia. E aí dá um papo na rainha Ônfale, explicam para ela o que está acontecendo, e ela vai lá e compra ele. E leva ele para casa. E não sabemos exatamente como, o que acontece, mas eles se pegam e constituem família. O negócio é sério ali. O negócio é sério. O negócio é tão sério que chega a Atenas uma fofoca de que o Heracles, filho de Zeus, está lá na casa da rainha Ônfale vestindo as roupas dela, enquanto ela veste a pele do leão que ele venceu. Que ele tem um colete, né? Com a pele desse leão. Igual o Carlos Mink, que só usa colete. Trabalhei com o Carlos Mink. Ele era secretário estadual do Ambiente aqui no Rio de Janeiro e eu era funcionária do INEA, Instituto Estadual do Ambiente. Sambei com ele numa festa e tudo. Tem um jeito muito peculiar de sambar. E eu, aquele fogo no cu, jovem, estagiária de direito, eu rebolava muito a minha raba nas festas, né? A rainha Ônfale em você pode te trazer memórias de um corpo mais feliz. Pode ser que o corpo esteja pedindo para ser mais feliz. Ela é a profunda conexão com você. Ela é um umbigo. A rainha de ouros é nossa relação. O umbigo, o nosso e o da terra. E aí a Ônfale teve um caso com o Heracles, que ela comprou como escravo, mas estava tudo dentro do enredo dos deuses. E eles fizeram filhos juntos. Foi uma loucura. O que eu quero que vocês fiquem é com a imagem de que a Ônfale, a nossa rainha de ouros,
a rainha próspera, a rainha que compra aquilo que lhe falta. Tá me faltando o amor, vou comprar. Tá me faltando bom sexo, vou comprar. Tá me faltando o bom corpo, vou comprar. Claro que isso é simbólico, mas é de um poder material em que ela exerce muita autonomia. E ela não está com fome de nada. Ela não fica com fome de nada. Nenhum desejo dela fica impedido. Todos estão ao seu alcance. Essa rainha saiu no não da semana. Ela está prejudicada. Esse tom da nossa autonomia, que é a rainha de ouros, a rainha da vida material, então do corpo, da alimentação, né, do poder sexual, do tesão de viver, das nossas finanças, do controle da nossa casa, do nosso espaço. Essa rainha tá embarreirada no não da semana, que não é lugar para rainha nenhuma, para rei nenhum. Reis e rainhas, às vezes, dependendo do contexto, outras figuras da corte não tem que estar no não. É um desperdício de energia e de simbologia. Eles não estão conseguindo, nós não estamos conseguindo ocupar os nossos tronos. No porquê da semana a gente tem uma outra imagem de felicidade, que é o 10 de ouros. No 10 de ouros a gente vai ter esse herói, que é o Dédalo, numa fotografia de família, no momento em que ele já está se aposentando, né? Com os seus filhos, sua companheira, cercado de 10 moedas de ouro e uma videira. O filho dele, mais velho, está brincando com um cavalinho que o pai construiu. O pai é um marceneiro, um construtor, um designer das antigas. E aí o velho chegou lá. O Dédalo começou novinho, construindo coisas, ganhou dinheiro, invejou o sobrinho, matou o sobrinho, perdeu tudo depois de cometer um crime. Ficou anos em situação de rua. Num golpe de sorte voltou a ter um espaço na corte de um rei. Esse rei prosperou, ele cresceu dentro dessa corte. Ele participou de uma trama dos deuses em que ele construiu coisas que entraram para a história, como o labirinto de Creta. Ele mudou a história, tendo todo esse arco narrativo, se fudeu e voltou. O Dédalo é o herói, o anti-herói do naipe de ouros, aquele que vai às suas misérias internas e volta com a sua prosperidade nos dentes. No 10 de ouros ele está podendo descansar, sabe? Porque existe uma obra que ele deixou circular no mundo, e o jogo está cobrando a gente essa obra. O que é que a gente faz, o que é que a gente produz que fica, que beneficia para além da gente, os laços, beneficia a humanidade, beneficia as próximas gerações. Questões de herança falam no 10 de ouros. Trabalhos, né, projetos que a gente deixa circular para o mundo, publicações, lançamentos falam no 10 de ouros, produtos que a gente desenvolve falam no 10 de ouros. Bens, de maneira geral, falam no 10 de ouros.
10 de copas e o 10 de ouros têm uma coisa em comum. Em outros baralhos do mundo, eles podem ser representados com um ou outro, tanto faz, como essa imagem aqui. Tem vários 10 de copas em outros decks que são representados com uma imagem de família, como no 10 de ouros, constituição de família. São duas super imagens de felicidade e de realização, onde a realização íntima se confunde com a constituição de algo que fica para a eternidade. Tão bonito, né, esse jogo? Como é que alguns de nós podem ter tido uma semana tão ruim, né? Tão dura. E aí vem as cartas duras do jogo. No topo do jogo, a gente tem a guerra. A gente tem 2 exércitos brigando. Oi, Mila. Boa noite, querida. É por isso que eu insisto que o casal Lula e Janja foi convocado pelo Papa. Para mim, Rainha de Ouros é a Amazônia, tá? O 10 de ouros é aquilo que se espera que fique para o futuro, para as próximas gerações. A possibilidade de um legado. Para mim, essa imagem aqui já tem muitos encontros com a imagem da visita de Lula e Janja ao Vaticano. E aí, no topo do jogo, a gente vai ter uma guerra. O Papa convocou Lula e Janja como um reforço, né? Pelo fim da guerra da Ucrânia. Essa é a jogada. E aí é muito bonito, porque eles trocaram esses presentes e eles trocaram, na verdade, sabedorias da floresta, né? Essa aqui é a Senhora da Floresta. A rainha do naipe de terra, do naipe de moedas, do naipe de pentáculos. Vocês devem lembrar que o herói do naipe de paus é um herói que é o herói do fogo no cu, aquele que sai com seus amigos em uma expedição, num barco a remo, que eles chamam de navio. E eles vão para uma ilha para buscar um troféu, que é a lã dourada do carneiro de Zeus. Né? Quem está familiarizado com os vídeos, já assiste há algum tempo, sabe que o naipe de paus traz a história desse herói. Então ele vai com os amigos para uma ilha buscar um troféu. Eles fazem, né, participam de várias batalhas até que finalmente conseguem botar a mão no troféu. Quando eles botam a mão no troféu, o exército da ilha vem fazer baile de corredor com eles. Isso é 7 de paus. Conflitos estourando essa semana. Estranhamentos. Bateremos de frente. Teremos que nos impor. Esse é um significado muito básico dessa carta. Mas não é só isso. Essa carta é um grande desafio. Você já está com o troféu na mão de certa forma. E é preciso brigar por ele. Essa é uma carta da competitividade. Onde você precisa botar mais gás para ocupar um espaço que você já ocupa no mundo. E é uma carta também ruim, principalmente do ponto de vista das relações afetivas, porque diz que alguém está querendo o que a gente tem. É a carta da competitividade. Cuidado com situações de competitividade. Sabe por quê? Essa carta vem do lado do 10 de espadas. E o 10 de espadas, ele é a deusa Atena estabelecendo o fim
da guerra, o fim de um conflito, o fim de uma perseguição, na verdade, ao herói Orestes. Ela é uma deusa que é uma voz de sabedoria, uma deusa mental, trabalha pela evolução das consciências. E ela instituiu o primeiro julgamento da mitologia grega, que é o julgamento de Orestes. O Orestes é o herói de espadas, portanto nós temos os 4 naipes nesse jogo. O Orestes é o herói de espadas, que vem de uma família que está sempre em guerra, há várias gerações, em conflito, uns matando uns aos outros, uns matando aos outros. E o Orestes é escolhido pelos deuses para salvar a si, as irmãs e os descendentes. E ele vai ter que fazer isso matando a própria mãe. O Orestes mata a própria mãe. Ele segue a ordem de Deus Apolo. Não tem nenhum jeito alternativo dele se tornar quem ele é. Ele precisa romper com as raízes adoecidas da sua família, como eu sempre falo. Ele rompe, mas quando ele rompe, ele começa a ser perseguido por entidades do submundo, que ficam infernizando a cabeça dele. São as entidades que resguardam o karma familiar. É como quando você dá um passo na direção da sua própria vida e faz uma narrativa de família dar defeito. É quando você para de reproduzir certas dores de família. E aí vem aquela culpa, vem aquelas vozes na tua cabeça. Então, o Orestes ficava sendo perseguido pelas Eríneas, porque elas perseguem todo mundo que cometeu crimes familiares. E não tinha nada que convencesse elas de que o Orestes seguiu a ordem do deus Apolo. Elas queriam a cabeça dele. Então ficavam infernizando ele até ele ficar doido. Do mesmo jeito que você tenta funcionar fora dos padrões familiares e fica com a mufa queimando. Mas a deusa Atena veio para resolver isso. Ela se apiedou de Orestes, estabeleceu um julgamento, onde, obviamente, Apolo votou que Orestes era inocente. Orestes seguiu a ordem dele. Porra, se Orestes não faz isso, ele não vem viver o próprio sol. Se Orestes não rompe com a família, com essa merda familiar toda, ele não pode viver o próprio sol, a própria glória, que está significada em Apolo. Então, para a gente se tornar quem a gente é preciso romper, achar o nosso jeito. Então, Orestes, segundo o deus Apolo, é inocente. Mas essas entidades do submundo, que eu não vou citar agora quais são, que são essas 3 aqui, são as guardiãs do karma familiar, aquelas que querem o sangue de Orestes, porque ninguém pode romper com as suas dores familiares. Elas são justiceiras e elas querem que certos comandos ecoem para sempre. E o Orestes não tem mais que ficar sofrendo pelos B.O.s da família, sacou? Ele matou a própria mãe. Então, elas querem a condenação de Orestes. Mas aí vem a deusa Atena, senhora da espada, dona do naipe. Na mitologia romana, ela é chamada de Minerva. Vocês já estão acostumados, né? Sempre som de polícia quando eu tô falando de naipe de espadas. Impressionante. Pode até passar um carro da polícia em outro naipe, mas quando é em espadas é muito estridente. Atena estabelece esse julgamento e o voto dela na mitologia romana é o voto de Minerva. O nome dela na mitologia romana é Minerva. E o voto de Minerva é aquele que tem mais peso. É aquele que é capaz de decidir, de desempatar questões. O voto dela tem mais peso e ela decide que Orestes é inocente.
É necessário romper com esses padrões que são transmitidos de geração em geração e vão nos moldando para a gente ficar no mesmo lugar, andando em círculos na ordem familiar, em vez de ser a revolução que a gente veio ser, sacou? O Orestes topa a ordem de Apolo e se torna a revolução dessa família. Ele vai na direção do próprio Sol, da própria realização individual, porque é se realizando que ele garante referências diferentes para ele, para os seus descendentes, para suas irmãs, os descendentes das suas irmãs. É quando você é a tia doida. Eu sou a tia doida. Se não fosse eu, quem ia ser a tia doida da minha geração? O 10 de espadas, ele quer o encerramento de uma dor. Não faz sentido continuar ecoando certas dores. Conflitos podem vir nos mostrar que a gente não os quer mais. Que a gente não está funcionando mais daquele jeito. Chega de dor, sabe? Portanto, quando o Papa convoca o casal Lula e Janja como uma peça importantíssima das negociações pela paz Rússia e Ucrânia, paz com aspas. A gente tem o desenho exato desse jogo, onde um casal está no sim, a mãe do elemento terra está no não, aquilo que a gente quer para o futuro, que a gente quer deixar como um legado para a humanidade está no porquê. No topo a gente tem uma imagem de 2 exércitos brigando, onde um deles está em posse de um determinado troféu. E do lado dessa imagem de guerra, a gente tem a finalização de uma dor. Chega de sofrimento. O sol está nascendo lá atrás. Observem onde os conflitos vão ecoar na semana de vocês, para vocês entenderem o que vocês não querem mais. Qual o sofrimento que vocês não querem mais reproduzir. A gente está, embora não esteja de posse da nossa rainha de ouros, não estamos. A rainha de ouros está no não, ela está prejudicada. A gente não está conseguindo assumir o trono da nossa vida material. Corpo, sexo, comida, saúde, né? Claro, corpo. Finanças, posses, casa, ordem. A gente não está conseguindo exercer esse trono está prejudicado. Mas esse trono, ele está ladeado por 2 bênçãos, 2 superimagens de felicidade, que são 10 de copas e o 10 de ouros. É um jogo dos 10. Semana passada foi um jogo dos ases. Nós lidamos com os inícios, a força dos inícios, para entender o fim que a gente quer. Esse jogo, a gente está lidando com os processos de finalização, as imagens de finalização que a gente quer. O sofrimento que a gente quer que acabe, a felicidade, a realização íntima que a gente quer que chegue, o legado que a gente quer chegar àquele ponto em que a gente deixa ele fluir para o mundo. A rainha de ouros está aqui querendo administrar tudo isso, mas ela não está conseguindo. Tem um conflito atrapalhando. Que conflito é esse que tem que acabar? Que luta, que sacrifício para botar a mão no teu troféu e segurar e honrar o teu troféu que tem que acabar.
A deusa da guerra entrou em jogo não só para encerrar o processo de sofrimento do jovem Orestes. Ela sai do lado de uma batalha que acontece em um naipe vizinho. Mas ela aparece para dizer: chega, acabou dor e sofrimento. Não quero mais. O Zuckerberg e o Elon Musk vão cair na porrada, né? Rinha de milionário. De bilionário. Ai, gente. Que preguiça do patriarcado, meu irmão. As mulheres se fudendo pra sobreviver. Os caras construindo submarino. Guiado por joystick. Irmão. A rainha de ouro, Zonfale, deve olhar tudo isso assim e pensar: caraca, que ridículo. Se eu disser a vocês que eu entendi completamente esse jogo, eu tô mentindo. Porque eu me sinto muito como essa rainha que eu quero acessar e não tô conseguindo acessar. Porque eu achei que pela repetição do 10 de copas no meu jogo e a reincidência dele, eu estivesse vislumbrando algum 10 de copas na minha vida. Como esse lugar de chegada mesmo, de descanso afetivo. E porque o 10 de ouros vem me cobrando há muito tempo: cadê sua obra? Cadê sua obra? Cadê sua obra? Eu não consigo respirar para responder a isso. Então, eu queria muito que esse jogo trouxesse previsões, não só na forma desses conflitos que eclodem e que a gente precisa colocar um fim neles. Tem que parar. A guerra tem que acabar. A paz é uma flor frágil. Quando Atena decreta, quando ela sentencia que Orestes é inocente, por que é ela que sentencia? Por que ela consegue calar as erinhas? Falei o nome, né? Dessas entidades do submundo que ficam falando no nosso ouvido, ecoando a dor do sofrimento familiar que se arrasta por gerações. Temos que ficar nos mesmos lugares, sofrer pelas mesmas coisas, sentir muita culpa pela família, não conseguir avançar no nosso propósito existencial porque família nos amarra. Todas essas vozes dessas tias que ecoam as gerações, elas são caladas por Atena. Por que Atena é quem cala? Poderia deixar vocês aqui com essa reflexão no cantinho do pensamento, mas eu vou ser muito boazinha com vocês. Ela é a senhora da mente. No tarô mitológico, ela é a dona do naipe de espadas, aquela que aparece no Ás. Apareceu na semana passada no não. O Ás estava no não. Ela é aquela que empunha pra gente, no início desse naipe, uma espada, um corte. Você vai ter que realizar um corte. Atravessar o naipe de espadas é aprender a manejar espadas, a dizer o que não queremos mais. É o naipe do elemento ar, da mente humana, que se torna muito afiada, como a lâmina de uma espada,
conforme ela vai se tornando melhor na relação com o conflito. São os conflitos que testam, que preparam, que treinam a razão. A mente humana se tornar cada vez melhor do que ela mesma no exercício da razão. O naipe de espadas traz essa simbologia. Orestes conseguiu manejar a espada. Ele disse: eu não quero mais sofrer pelo que a minha família vem sofrendo há muito tempo. Eu quero um outro destino para mim, para os meus. Eu quero ser outra coisa. É isso que ele faz quando ele passa a espada na mãe e se permite ir na direção da ordem do Deus Sol. O chamado é do Deus Sol. O chamado, é do Sol porque ele é um arquétipo de realização individual. A nossa glória, o nosso êxtase. Tornar-te quem de fato tu és. Atena resolve o conflito entre Apolo e as Erinhas na cabeça de Orestes porque ela é a força das decisões racionais. É quando a razão de Orestes vence. Você faz escolhas racionais na vida que elas param de reproduzir a tua história familiar. Você percebe que você é capaz de escolher diferente, que você é capaz de dizer não a certas dores. Algum corte acontece que você te dói, mas é como uma cirurgia. Tem que cortar aquilo ali, tem que acabar esse sofrimento. Chega de dor, chega de guerra, chega de conflito. A gente quer essas imagens de felicidade porque elas estão disponíveis no jogo. Elas não vão estar acontecendo para todo mundo, mas para algumas pessoas elas vão se manifestar. De um jeito clássico, inclusive, que é o dar as mãos no 10 de copas. Tem uma coisa muito legal do 10 de copas que está para além do encontro afetivo e da felicidade, né, no sentido clássico, essas nuances de felicidade cotidiana que eu mencionei aqui, a felicidade que você consegue encontrar nas coisas que você faz, que você consegue hackear ali na tua vida, né, contrabandear. É o dar as mãos. Eu falei também sobre a proteção espiritual que a psique recebe. Ela é divinizada para viver o seu amor com Eros. Esse casamento aqui não é só dessa mortal indo se casar com esse Deus. Ela se torna divina nesse dia. Zeus abençoa ela. Ela mereceu a imortalidade. O dar as mãos é muito simbólico no 10 de copas. As pessoas que estão com a gente. Algumas pessoas vão nos dar as mãos ou vão nos pedir as mãos. É mais o dar, é mais o lugar do dar, tá? Tem a ver com riqueza afetiva, compartilhar. Qual foi a última vez que você deu a mão para alguém? E foi muito forte. Existe um poder. Eu não quero que você fique aí nessa imagem. Eu quero dizer que as mãos confessam muitas coisas. Eu uso as mãos nos meus atendimentos à distância para me conectar com a pessoa, um direito de escolha que ela está me concedendo, porque eu vou tirar a carta para ela. Mas eu faço coisas, a parte ritualística é muito importante para mim nas consultas. Embora seja do lugar clássico da cartomante, que eu não fico jogando
a minha mediunidade na cara de ninguém, não é assim não. Eu sou uma cartomante clássica, é a leitura simbólica. Mas é claro que isso faz parte, né, do meu sistema de crenças, que isso faz parte da minha infraestrutura para eu fazer o que eu faço. Com todas as minhas ferramentas, como tudo que eu sou, todos os meus recursos. Mas esse lance das mãos é muito importante, assim. Há culturas asiáticas que não apertam as mãos. Colocam as mãos para trás e para cumprimentar abaixam os olhos, né? As mãos são muito importantes. Preste atenção em quem te dá a mão essa semana. E aí essas duas superimagens de felicidade estão à nossa disposição. Então você pode estar tendo uma semana de merda, igual a mim. Sincerona, aqui, essa cartomante que vos fala. Tá foda. Saturno tá em trânsito pelo olho do meu cu. Mas essas duas imagens de felicidade estão sendo esfregadas na nossa cara. Porra, Neymar. Por quê? Que nós temos direito a elas. Porque o lugar dessa rainha de ouros, que comanda muito bem esses reinos, essas imagens de felicidade aqui, não é no não da semana. Esse conflito que está eclodindo, esse gasto de energia, e o quanto a gente está tendo que lutar para defender os nossos próprios troféus, nossos próprios lugares de realização aos quais nós temos direito. Tudo isso está gastando uma energia, mas está gastando uma energia que tu vai ter que convocar a Atena interior para ela botar ordem nessa merda e falar: acabou a palhaçada, chega de sofrimento, tá ligado? É uma decisão racional. Você precisa decidir essa semana: chega de sofrimento, eu quero a felicidade a qual eu tenho direito, eu quero trabalhar para ela, eu quero agir favoravelmente a ela, eu quero desbloquear essa rainha de ouros aqui. Eu quero essa abundância. Sentir prazer na minha vida. A rainha de ouros está no centro de si mesma. Esse super nível de autonomia. Onde você alcançou algumas conquistas, tem um bom gerenciamento do seu reino, mas você sente muito tesão mesmo de estar ali. Essa riqueza afetiva que você deposita, essa energia, essa coisa vibrante, está ali, governando o centro da sua vida. É tudo com muita alma, ainda que seja modesto. Ainda que você viva essa realização, esse sentimento de bem-estar no seu conjugado, colocando a tua plantinha ali na janela, que você está conseguindo manter, né, muito bem, tua casa limpa, perfumada, seus livros, o seu reino, seja como for. Acho que agora vai ficar meio escuro. Vou botar o carregador aqui, peraí. Seja como for, o seu reino, ele é imbuído de dignidade. E a rainha de ouros quer que você o governe. Está na hora de começar a deixar. Mas a tarefa dessa semana é encerrar um conflito. Conflitos podem aparecer e precisam ser resolvidos racionalmente. É isso. Atena é diplomática.
Athena não vai dar a cartada final, ela não vai dar as últimas considerações sobre dentro de um determinado conflito para ele continuar reverberando como conflito. Ela vai encerrar o conflito do jeito que ela quer que encerre e que possibilite uma coisa nova. Por ali não vai mais caminhar. É preciso a transformação do pensamento. Está entendendo? Se precisar, volta aqui. Indique esse vídeo para alguém alguém do seu coração. Alguém que você sinta que, pô, acho que isso aqui poderia ajudar essa pessoa. Eu tô aqui num dia fodido com todo o meu coração. Inclusive eu vou ter que assistir isso aqui depois para me ajudar. Deixa eu ver quanto tempo eu fiquei. Ó, certinho, legal. 1h06. Ótima semana pra gente. Apoie o meu trabalho. Isso me ajuda a respirar, colocar a vida no lugar. Se eu contribuir com você nesse vídeo, quem sabe individualmente eu possa contribuir mais. Eu estou colocando em ordem finalmente a minha agenda de jogos e espero vocês para a agenda do mês de julho. Beijo, ótima semana. Ainda vem o jogo das deusas, tá? Ainda vai vir.